padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Aqui estamos por graça de Deus, nesse tempo pascal, percorrendo este caminho do mês de maio, mês de Maria, para proclamar a palavra e abrir o coração para escutá-la amorosamente. Contemplando o rosto materno e amoroso da amada Mãe Maria no percurso deste mês de maio, a ela dedicado com tantas experiências belas e práticas devocionais ricas, na simplicidade somos inspirados e interpelados para a acolhida da Palavra Santa de Deus, a vivenciarmos a missão nossa de proclamar a palavra. Assim nos abrimos ao dom maior, comentado nos sermões atribuídos a São Fulgêncio de Ruspe, um bispo, quando diz: vejamos, pois, em breves palavras, porque o Senhor disse no dia em que prometeu o Espírito Santo: se eu não for, ele não virá a vós. Com efeito, o Espírito Santo é inseparável do Filho de Deus e nada o impedia de vir na presença daquele de quem não pode se separar. Mas naquele tempo o Senhor ainda se mostrava a seus fracos discípulos sob a forma de escravo, na qual o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Ora, os homens, mesmo carnais, podiam ver a forma de escravo, isto é, a carne do Senhor, mas a forma divina na qual ele não ambicionou ser igual a Deus só pode ser vista por seres espirituais. Por isso o Senhor diz: se eu não for, ele não virá a vós. E é como se dissesse: enquanto vossa afeição carnal estiver presa à minha carne, vosso olhar espiritual não perceberá a minha divindade. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Amado e amada de Deus, somos chamados a compreender o quanto é bonito, importante e fecundo o chamamento que o Senhor nos faz para participar da sua intimidade. Uma intimidade que nos faz crescer, nos dá envergadura e se torna para nós a fonte do amor de que precisamos. Por isso, o Senhor chama os discípulos a compreenderem que esta participação na sua intimidade dará a eles a condição de serem Cristo continuado na história. Ele os interpela ao dizer: parto para aquele que me enviou, e de nenhum de vós me pergunta para onde vais? Porque vos disse que parto, o vosso coração se encheu de tristeza. Ora, o coração vai se encher de tristeza na medida em que nós não sentirmos a força da presença de Cristo. O coração se enche de alegria e de força na medida em que sentimos, experimentamos e temos a certeza da presença de Cristo. Por isso ele diz: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. Precisamos desse defensor que é o Espírito, que produz em nós esta compreensão, esta clarividência e este gosto e a coragem daí nascida de continuarmos no caminho. Pois é o Espírito que nos ajuda a compreender a dinâmica do mundo e ver a dinâmica do mundo assentada sobre a dinâmica do pecado. Compreender, portanto, que o pecado, como ele diz, o pecado é exatamente por causa de não acreditarem nele, Cristo. Quem nele não acredita, escolhe um caminho na contramão da verdade e do bem. Mas ele mostra também a justiça,
porque vai para o Pai, de modo que não mais o veremos, mas ele mostra, sobretudo, pelo envio do Espírito Santo. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Amado irmão, amada irmã, a experiência determinante de nossa vida, pois, é nossa inserção em Cristo, particularmente pela Eucaristia e escuta da palavra. Assim sublinha no comentário sobre o Evangelho de São João, São Cirilo de Alexandria. Cada vez que participamos do corpo sagrado de Cristo, unimos-nos a Ele corporalmente, como afirma São Paulo ao falar do mistério do amor misericordioso de Deus. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, por que não vivemos plenamente esta união existente entre nós e Cristo? Supliquemos a graça de vivermos esta união, porque ela é nosso sustento, a fonte de sabedoria de que precisamos para ajudar o nosso mundo a reencontrar o caminho da justiça e da paz. Supliquemos unidos a intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.